Olá, eu sou professor da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Santarém. Trago aqui e apresento para vocês, a partir de agora, uma sequência de atividades que foram pensadas para ser desenvolvidas a partir do uso de um aplicativo chamado Google Sala de Aula, com o uso ou a apropriação dos smartphones. Então, eu pensei aqui em um tema gerador, chamei o tema gerador de cidadania, e essas atividades divididas em 8 semanas de atividades com um encontro semanal. E aqui, de um primeiro momento, como são aulas dedicadas à educação de jovens e adultos, 3 horas aulas de 40 minutos, dado que a educação de jovens e adultos funciona geralmente no turno da noite. Então, na primeira semana de atividades, o objetivo é apresentar o projeto aos estudantes, depois criar contas de e-mail do Gmail para esses estudantes dessas turmas, posto que sem o e-mail do Gmail fica impraticável trabalhar com o Google Sala de Aula, apropriar os estudantes sobre os recursos disponíveis no pacote de serviço Google gratuitos da Google, como Google Sala de Aula, e-mail e outros mais, e depois enturmar os estudantes dentro dessas salas de aula. Na segunda semana, apresentar aos estudantes um texto, na verdade é a letra de uma música, a música Cidadania, dado que o tema da atividade é cidadania, o tema gerador. Então, trabalhar essa música Cidadania, fazer os estudantes pesquisar, ouvir a música, para que se apropriem dos temas tratados dentro desta música. E antes mesmo da leitura, já que a gente vai estar trabalhando essa perspectiva baseado no pensamento de Isabel Solé, 1998, trabalhar os aspectos antes, durante e depois da leitura. Antes da leitura, fazer esses estudantes pesquisar sobre o autor da música, o tema da música, outras músicas que ele compôs, baseado no mesmo tema, que é cidadania, ou que estejam correlacionados com esses aspectos mais sociais. Na terceira semana, aí sim, partiremos para a leitura propriamente dita do texto, fazendo com que primeiro o professor leia o texto para seus estudantes e depois solicite que os estudantes leiam esse texto e, a partir da leitura, respondam a algumas perguntas. Eu criei uma turma Google Sala de Aula para que servisse de exemplo para esta atividade. E essas imagens que vocês vislumbram aí são imagens prints da tela do celular com a atividade criada. Depois dessa leitura inicial, em que os estudantes responderão algumas perguntas sobre o tema da música em si, cidadania, solicitar que eles façam um resumo da música e entreguem através do aplicativo Google Sala de Aula, dado que naquela primeira semana de aula eles foram treinados e sabem como utilizar o aplicativo. Na quarta semana, ainda com a leitura do texto Cidadania, aliás, na quarta semana é um novo texto que nós iremos trabalhar, um texto baseado no livro Cidadão de Papel, de Gilberto Demenstein, um texto que ele publicou, que é uma resenha daquele livro chamado Cidadão de Papel. O nome do texto é Cidadania. Antes da leitura, solicitar que os alunos leiam a primeira parte apenas do texto e, como material de apoio disponibilizado na turma, o texto em si. Depois solicitar que eles naveguem na internet por esses sites aí que aparecem nesta lâmina, que mostram um panorama do Brasil no ano de 2006, data em que Demenstein publica o livro Cidadão de Papel. Depois que eles naveguem nesse vídeo, é um vídeo institucional da Assembleia Legislativa do Paraná, que trata, aliás, de Pernambuco, que trata sobre os documentos necessários para o exercício da cidadania, sejam eles carteira de trabalho, RG, CPF, certidão de nascimento, dentre outros documentos mais, que possibilitam ao cidadão brasileiro o exercício de sua cidadania. E por último, a visita de um blog que traz uma resenha do livro Cidadão de Papel. Chamei essa atividade, então, de navegação ou navegando na internet, para que os estudantes, de posse de seus smartphones, possam navegar
nessas páginas sugeridas aí e disponibilizadas dentro do aplicativo Google Sala de Aula. Na quinta semana é a atividade de continuação da semana 4, da semana anterior, e agora nós faremos a leitura do texto propriamente dito com auxílio de moderadores. Essa é uma das perspectivas do pensamento de Isabel Soler, que os estudantes participem efetivamente da leitura, não apenas como leitores, mas também como moderadores, como aqueles que vão intervir, que vão contribuir para a prática dessa leitura propriamente dita. Então aqui nós sugestionamos a participação de 4 moderadores, em que cada um deles terá uma participação muito efetiva e importante no desenvolvimento da leitura. Após a leitura, esses estudantes vão entregar uma atividade em plataforma digital. Então você tem aí um material de apoio, onde nós selecionamos alguns sites para que eles visitem, colecionamos uma série de imagens e figuras dos documentos tratados naquele vídeo anterior para que eles possam visitar. Criamos um formulário com as imagens desses documentos em que eles vão visitar esse formulário criado dentro do Google Formulário e responder algumas perguntas relacionadas aos documentos. Na 7ª semana é um projeto à parte em que eles usarão a câmera do seu celular para registrar imagens. Nós vamos disponibilizar um texto também, aliás, 2, um texto que está relacionado ao exercício da cidadania. Um texto do Código de Postura do município de Santarém que trata sobre a cidadania e a preservação do meio ambiente, e depois